Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, e eu já louvo a Deus pela canção que meu irmão Renilson trouxe, a inspiração, que é justamente nessa passagem de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Lembrando que o tema central desse acampamento, Canção Nova, Casa do Trabalho Santificado. Nos nossos documentos, o padre nos ensina que a espiritualidade da Canção Nova é o trabalho santificado. Seria a espiritualidade onde nós temos Deus como nosso patrão. Então nós precisamos manter um relacionamento constante com o nosso Deus. Essa espiritualidade me leva a ter uma vida de oração constante, orar sem cessar. Em todas as ocasiões, aproveitar para entrar em oração, na presença de Deus. E a Canção Nova, então, é essa casa. Precisa ser, ela é a casa do trabalho santificado. Onde tudo que eu realizar precisa ser para a glória de Deus. Aí eu vou estar me santificando. Os doutores da igreja, eles chamam de você oferecer para Deus, para a glória dele, você está fazendo um ato sobrenatural, a coisa mais simples que você realizar a Deus. O lavar o banheiro, cuidar da lanchonete, não precisa se estar pregando a palavra no seu setor de trabalho, aquilo que eu estiver, na minha casa, lavando a louça. Se eu realizar com a intenção para a glória de Deus o bem das almas, aquilo que é natural torna-se sobrenatural. Eu estou orando e eu estou me santificando. Resumindo, é isso. E o tema ficou para mim servir a Deus e servir a família. Então a passagem de Josué 24, 15 diz assim: contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir a palavra de Deus, acolhendo esta palavra. Aqui é a primeira metade da pregação, servir a Deus. A vontade de Deus, quando criou o homem, é que esse o conhecesse, o amasse e o servisse. O sentido, a interpretação teológica, essa é a interpretação teológica da vocação do homem: conhecer, amar e servir a Deus. Quando Deus pensou em você, quando Deus pensou em uma canção nova, quando Deus pensou um filho amado, pensou em levá-lo ao conhecimento, e nós conhecemos a Deus primeiro porque Ele se revela, não é nós que buscamos a Deus, foi Deus que veio em favor do homem. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus vai sempre toma iniciativa. João 15,16, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Então você foi escolhido por Deus para servir nesse carisma. Você foi escolhido por Deus primeiro para conhecê-lo. Lembra ontem da homilia profunda do padre Sidney? O amigo do noivo. É preciso crescer em conhecimento
em intimidade com Ele, com Jesus. É esse conhecimento que Deus Ele facilita por meio da sua graça para você ir crescendo. É Ele que vai te dando essa graça para você ir orando. A oração é uma graça de Deus. Não pense que é mérito nosso. Quem tem vida de oração é a ação da graça de Deus. Então Deus Ele movimenta, Ele impulsiona a nossa alma, Ele coloca sede no nosso coração para buscá-lo, Ele se apresenta, é Deus que toma iniciativa. Deus criou o homem na liberdade dele, Deus Ele salva o homem porque na iniciativa dele, o verbo que se fez carne, veio até nós, para que agora pudéssemos então estar em Deus. A graça santificante é isso, é a vida de Deus dentro de nós, é a vida sobrenatural. No batismo nós fomos elevados sobrenaturalmente para viver com Deus. Então Ele se revela em todo tempo, Ele se revela, por meio da igreja, através dos sacramentos, da sua palavra, mas também nos acontecimentos. E aqui entra essa espiritualidade maravilhosa da Canção Nova, do trabalho santificado. Ele visita, e o Padre Jonas sempre dizia, prestai atenção nas visitas de Deus. Ele visita por meio de uma dor, Ele visita por meio de uma conquista, mas Ele visita por meio de um sofrimento, de uma contrariedade. É preciso estar atento à morte de alguém querida, e ali você não se desespera, você crê que ali Deus está naquela situação, então você faz daquele momento a vida de oração, você se entrega mais a Deus, Deus se revela assim. Então não perca as oportunidades que a divina providência oferece a você, oferece a mim. Canção Nova, amigos, Canção Nova, aproveite todas as situações. O nosso fundador, ele vivia nessa dimensão espiritual e sobrenatural. Em tudo ele percebia a ação de Deus. É só você olhar os frutos, o tamanho dessa missão, desta obra. Foi porque existia um homem que ouvia a Deus, que relacionava com Deus. Não é improvisado, uma obra não se improvisa, não acontece por um acaso. É só você pegar o próprio Josué, Moisés, é você pegar a história da salvação, e você vai perceber que Deus veio e se relacionou com um homem, e esse homem correspondeu a esse relacionamento, e a partir dessa intimidade, Deus pôde utilizar e ir fazendo grandes coisas através dele. Está aqui o nosso pai fundador. Você pode aplaudir o nosso pai fundador. Ele conheceu Deus, e porque ele conheceu, ele amou profundamente ao nosso Deus. Nós somos chamados agora, a partir do conhecimento, a crescer no amor a Deus. É o nosso chamado, é a nossa vocação. Por isso que no batismo nós recebemos também a graça da virtude teologal da caridade, para poder amá-lo agora, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, mas amar em primeiro lugar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor precisa ir crescendo em nós, não pode ser estático, precisa ser crescente. Eu preciso ir crescendo no amor a Deus, por uma vida de oração, de entrega, de abandono, de aceitação. E por fim, que é o tema dessa pregação, servir a Deus. E servir a Deus não significa simplesmente, como eu dizia, o apostolado também. Servir a Deus é muito mais profundo. Primeiro que servir a Deus passa pela obediência. Servir a Deus significa obediência a Deus, obediência aos seus mandamentos. Então a primeira dimensão do serviço a Deus, obedecê-lo, viver os mandamentos de Deus.
colocar em prática a vontade de Deus na sua vida. Precisa conhecer os mandamentos e praticá-los. Você só ama aquilo que conhece e só pratica aquilo que ama. É por isso que eu preciso conhecer Deus, eu preciso amá-lo para servi-lo. Assim acontece com a verdade. Eu conheço com a inteligência a verdade, eu amo essa verdade e aí eu posso praticar a verdade. Essa é a nossa missão. Servir a Deus na obediência. Não se serve a Deus na desobediência, sem viver os mandamentos. Eu obedeço, eu sirvo a Deus, mas está faltando aquele mandamento. Não é servir a Deus. O serviço custa. Por que a obediência exige de nós? Porque devido ao pecado original, nós não gostamos de obedecer. Range em nós. Nós não gostamos de ser exortado, de ser mandado, ordenado. Por que é difícil obedecer um homem, uma autoridade na igreja? Porque existe, devido a esse pecado original, existe um orgulho muito grande dentro de nós e uma revolta. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aqui são os grandes mestres de vida espiritual. Então nós não queremos obedecer, queremos fazer aquilo que é do nosso gosto, os nossos desejos, as nossas próprias inclinações. Queremos fazer aquilo que dá na nossa cabeça, do meu jeito. Aí não é servir a Deus, é servir a si mesmo. Servir a Deus, aí entra naquilo que Jesus vai falar, não dá para servir dois senhores. Não dá para servir a Deus e a mim mesmo. Eu tenho que morrer, eu tenho que renunciar à minha vontade. Trazendo para os mandamentos, tem mandamentos que o católico fala, não, esse aqui eu não vou viver, eu não posso viver. Não, Deus dá a graça para você viver. Deus dá a graça para você viver o sexto mandamento, que é uma ferida grande, em grande parte da sociedade, de não viver a castidade, de não viver a sexualidade dentro do projeto de Deus, de ser fiel à sua esposa, de ser fiel ao seu esposo, de ter um namoro santo. Há uma tendência, uma inclinação a fazer a nossa própria vontade. Eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, mas não vivo tal coisa, então não está servindo a Deus. Servir a Deus é obediência. Diga para a pessoa do seu lado, servir a Deus é obediência. E como é difícil. Servir a Deus significa então viver de acordo com a vontade de Deus, e não a sua própria vontade. E deixa eu dizer uma coisa aqui, para apertar mais um pouquinho ainda, é o caminho estreito. Mas eu sirvo a Deus, eu vou na missa, eu frequento o grupo de amigos Canção Nova, eu rezo o meu terço, eu vou para a capela, eu jejuo e tal, mas com qual intenção? Você está seguindo a vontade de Deus ou a tua inclinação? Vou explicar um pouquinho melhor. Segundo Santo Afonso, outro grande doutor da igreja, São Francisco de Sales também, um outro doutor da igreja, eu posso estar fazendo tudo isso, as coisas sagradas e santas, eu posso estar pregando a palavra de Deus, mas não estou fazendo a vontade de Deus. Como isso pode acontecer? Eu vou dar um exemplo bem claro do ministério de pregação, por exemplo. Já vai ser a 5ª vez que eu estou pregando e falo sobre isso. E as 5 vezes o Natal está comigo. E foi com ele que aconteceu. Nós estávamos pregando num congresso de cura e libertação em Nova Friburgo. E aí ele já tinha pregado, eu também no sábado. E na missa do domingo, logo depois da missa, eu ia fazer a pregação. Eu amo pregar.
É o ministério que Deus me confiou. Eu me realizo. Isso não está errado. E no momento da ação de graça, mas nasceu um desejo tão grande de sair ali da missa, porque eu ia fazer a próxima pregação, o congresso estava lotado, eu queria ir pregar, um desejo. Aí Jesus, bem suavemente, ele falou: meu filho, esse desejo é bom. Você não está desejando o pecado, você está desejando algo sagrado, sim ou não? Pregar a palavra. Mas por que você quer pregar? E aí eu entendi. Eu quero pregar porque eu gosto. Então não era por vontade de Deus. Na hora me veio a passagem de São Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí meu Deus, eu vou pregar porque o Senhor me pede. É por vontade do Senhor, é para a tua glória. Deu para entender? Você pode ir na missa, mas com seus interesses pessoais, e não é para a glória de Deus. Então você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a sua vontade. Olha o que deixou de sequela e ferida do pecado original dentro de nós. Podemos achar que estamos abafando. A outra passagem que vem fundamentar isso: mas Senhor, eu preguei no teu nome, expulsei os demônios. E Jesus pode falar assim: eu não te conheço, Virgem Maria. Mas eu preguei na canção nova, eu expulsei demônios no teu nome. Não significa que eu estava fazendo a vontade de Deus. Podia ser por um desejo pessoal de ser conhecido, de ser famoso, a minha vaidade, as minhas inclinações. Porque, como eu disse, eu sou inclinado a pregar, eu gosto de pregar, mas eu não posso seguir por causa do meu gosto. Eu tenho que ir porque Deus me pede. Olha a obediência como ela passa. Isso é buscar servir a Deus e não servir a si mesmo. Não dá para servir a dois senhores. Diga para a pessoa do lado: não dá para servir a dois senhores. E nós somos muitas vezes o Senhor da nossa vida, sim ou não? Queremos fazer a nossa vontade. Pode ser que até você viva os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, a lei. Ontem o padre falou, da caridade precisa estar acima. Quem estava na missa ontem, lembra da homilia? Precisa lembrar, gente. A gente esquece muito fácil da verdade. Então, Deus criou-nos para servi-lo, para amá-lo e para conhecê-lo. Servir a Deus na obediência aos mandamentos de acordo com a sua vontade. Servir a Deus com diligência. Não dá para ser de qualquer maneira. Há uma palavra que é muito forte em Provérbios, que Deus fala, que a palavra vai falar: maldito quem se coloca a serviço de Deus com negligência. É para Deus, Ele é o Senhor. Trabalho santificado, Ele é o meu patrão. Eu sirvo a Deus, e não pode ser a mim mesmo e nem aos homens. A minha obediência é a Deus. Lógico que por causa da obediência a Deus, eu devo obedecer a minhas autoridades. Hoje é o meu presidente, Padre Wagner, o meu patrão, meu chefe, que é o diácono Nelsinho. Eu tenho que obedecer às regras de vida, os nossos princípios. É a obediência que passa pelas autoridades. Gostando ou não gostando, eu obedeço por causa de Deus, por obediência a Deus. Isso é uma luta, mas é aqui que vai santificando, que você vai praticando a virtude. Isso é servir a Deus, e não a si mesmo, não as tuas próprias vontades e desejos, os seus gostos. Então servir com diligência, para a glória de Deus,
Não se esqueça, aqui torna-se sobrenatural tudo aquilo que você faz naturalmente. São Paulo vai nos ensinar: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até eu comer, até eu beber água, até eu dormir, eu preciso ser para a glória de Deus, e não porque eu estou com fome, e não porque eu estou com sede, porque eu estou seguindo minha vontade, o meu gosto, os meus desejos. É para a glória de Deus que eu faço isso e para o bem das almas. Aqui é um ato que os teólogos chamam de ato sobrenatural. Então você vai santificando, porque você está morrendo para você mesmo. Aquilo que João Batista fala, importa que ele cresça e eu diminua. Então vai os desejos de Deus que vai sobrepondo, é a vontade do Senhor, que é o meu chefe, que é o meu patrão. E eu vou morrendo, eu vou diminuindo para as minhas vontades. Os santos falam assim que a santidade, quando você chegar na santidade, a pessoa já não tem mais vontade própria. Isso é uma luta, para não fazer o que você quer, para não fazer aquilo que eu desejo fazer. Como é difícil, daqui a pouco nós vamos falar de servir na família, o morrer para que o outro ganhe. É uma luta morrer para a glória de Deus. Por isso que São Paulo, nos fins da vida dele, ele disse que já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Já eram os desejos do Cristo, já eram os pensamentos de Jesus, já eram os sentimentos de Jesus que viviam em Paulo. Não era mais a vontade de Paulo, de São Paulo. Ele aprendeu ao longo da sua vida, da sua vida com Deus, do seu apostolado, e aí morrendo, e oferecendo em atos de abnegação, cada dia mais ele foi morrendo para si mesmo, até chegar um dia que ele podia proclamar: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Chegou a santidade, já não tinha mais vontade própria, mas a vontade de Deus sobressaía. Servir a Deus no sofrimento. Não é servir a Deus só quando as coisas estão do seu jeito, do seu gosto. É uma graça, e São Paulo ensina muito, segunda carta aos Coríntios, ele vai ensinar muito esse sofrer por causa de Cristo. Sofrer todas as coisas e continuar servindo a Deus, e não aos nossos caprichos. O diácono dizia que ontem ele tomou uma injeção, sumiu o diácono, na coluna. Então está com dor. No sofrimento ele está aqui sorrindo, está cantando. É sofrer em todo. E aí São Paulo vai nos trazer várias passagens onde consola o nosso coração. Por exemplo, quando ele diz que os sofrimentos do tempo presente nada se compara em relação à glória que há de vir. Então vale a pena passar por tudo isso, continuando na fidelidade a Deus. Com calor ou sem calor, servir a Deus. Com dor ou sem dor, continuar servindo a Deus. Buscando esse amor, essa obediência constantemente. Fazendo um trabalho santificado, um relacionamento constante com Jesus, se unindo cada vez mais ao Cristo que sofre, o Cristo da cruz. O próprio São Paulo vai falar: nós pregamos Cristo crucificado. Quando ele fala nós pregamos, ele está dizendo nós vivemos o Cristo crucificado. A minha vida também está crucificada em Jesus. Os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos sentidos precisam chegar a um ponto de estar crucificado com Cristo. 5 sentidos externos, os 2 sentidos internos, as nossas faculdades superiores, as nossas 11 paixões, elas precisam estar pregadas com Cristo crucificado. Isso é crescer no serviço a Deus, e não a si mesmo, senão continuaremos nos enganando dentro da igreja,
com os nossos apostolados, achando que eu estou servindo a Deus, estou servindo a mim mesmo. Se esse processo de mortificação não crescer dentro de nós, nós nunca chegaremos a uma realização pessoal, de alma. Por que muitas pessoas se aborrecem na hora que o sofrimento aperta, reclamam? Primeiro, aqui é um problema teológico que fala, primeiro, que o homem não gosta de sofrer. A natureza humana não quer sofrer. Isso aqui não é errado. E amor ao prazer, as duas coisas que levam ao pecado. O que leva ao pecado? O horror ao sofrer, ao sacrifício, e o amor ao prazer. Os doutores da igreja nos ensinam. Então, quando vem aquilo que nos aborrece, se nós não estamos em Deus e no serviço verdadeiro a Deus, se eu não tenho em mente e a convicção de que eu sirvo a Jesus, eu vou reclamar, eu vou desistir, eu vou cair prostrado, desanimado e vou parar. Ao contrário, São Paulo vai falar em tudo, dar glória a Deus. É momento de crescer, é momento da prova, é momento de cair, de vencer e ir crescendo nas práticas das virtudes, na intimidade com Deus, do amor a Deus. Você só cresce no amor a Deus em atos generosos. Nós não podemos continuar sendo mesquinhos do relacionamento com Deus. Achamos que amamos a Deus, amamos nada, amamos de maneira imperfeita, muitas vezes de modo interesseiro. Não é o amor doação, o amor gratuito, não é o amor divino. O amor entrega, o amor morte. Madre Teresa dizia que o amor precisa doer. Por quê? Porque nós, na hora que vem as provas, nós não abraçamos em Cristo, como sendo uma graça e um presente de Deus. Muitos abandonam a igreja católica, as suas práticas de piedade, nesse tempo. É a hora que você precisa aproveitar e crescer ainda mais, e a espiritualidade do trabalho santificado nos ajuda nesse tempo. Bendito seja Deus. Cadê o meu pai fundador, meu Deus do céu? Bendito seja Deus pelo Padre Jonas. Eu ia falar com ele, mas ele não está ali mais. Bendito seja Deus pelo Carisma Canção Nova. Bendito seja Deus pela espiritualidade que Ele nos deixou, e que se eu ser fiel, e se eu viver, eu vou me tornar um santo, sofrendo e servindo a Deus, sofrendo e amando a Deus. Isso é servir, não é servir a si mesmo. Eu estou sempre com ele. Você falou, está aqui, ó. Quem falou que está aqui? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu paizinho. Ele foi buscar eu lá do Japão, gente. Vamos aplaudir o nosso Padre Jonas. Eu não sou digno, não. Esse sorriso aqui. Meu Deus, estou tremendo agora. Jesus. Quantas vezes eu sonhei estando sentadinho com que nem vocês, e vendo o diácono. A diretora teve que ficar doida comigo, né? Sério? Ainda bem que é com o senhor, costa quente. Eu não pedi, não, foi ele que trouxe, gente. Glória a Deus. Servir a Deus no sofrimento dá para olhar para a vida dele, sim ou não? Não serviu até o final? E não sofreu pouca coisa não, viu, gente? Eu não sofro nada em comparação que o nosso fundador sofreu. Não vou bater não.
Eu não bato mais no ambão. Servir a Deus, obedecer Ele em todos os tempos. Obedecer a Deus, servir por gratidão. Lá em Lucas 17:10 vai dizer o seguinte: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. De acordo com essa passagem, ensinamento, a obediência é por gratidão a Deus. Você está vivo? Quem deu essa vida para você? E quem sustenta a sua vida? Você sabia, se Deus pudesse tirar um cochilo, quando Ele acordasse, nós não existiríamos mais? É o pensamento de Deus que sustenta a vida que Ele deu? A nossa vida não pode pertencer a nós. E eu ouvi muitas vezes da boca do Padre Jonas: a minha vida não me pertence. Eu aprendo até hoje com o Monsenhor Jonas Habib, em muitas coisas. A minha vida não pertence a mim. Ele foi comprado por um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus Cristo. Então eu só posso servir por gratidão e não por interesses pessoais. Servir a Deus por gratidão é eu vencendo o Ricardo, homem velho, a cada dia. E como é velho, gente do céu. Que luta terrível que eu tenho que travar diariamente com a minha alma. Tem dia que eu não suporto a mim mesmo. Tanta miséria que eu encontro. Mas que eu preciso lutar. E rezar. E sofrer. E o sofrimento ajuda demais. Deus utiliza o sofrimento para ir purificando essas mazelas, essas misérias dentro de mim. Ele utiliza para ir e curando o orgulho e tornando mais humilde, mais misericordioso. Menos apontar o dedo. E aqui eu não estou dizendo que eu vou compactuar com o pecado, mas não apontar e não julgar as pessoas. Deixar que o julgamento pertence a Jesus. Servir a Deus no sofrimento também nos leva a ser grato a Deus e a louvar a Deus, e não desperdiçar nada do que Ele envia ou permite eu viver e passar. Eu agradecer, sabendo que Deus está naquele momento, Ele está me santificando, Ele está me purificando. Então a gratidão, eu só posso querer servi-lo, eu só posso querer buscar a vontade dEle, custe o que custar. E muitas vezes eu tenho que ser violento comigo mesmo. Muitas vezes, ou quase sempre, eu não tenho desejo de ir para a capela, mas eu vou decididamente para a capela. Aprendi com o Padre Jonas que não adorar não vai aguentar, e hoje eu entendo que não aguentar muitas vezes é aguentar a mim mesmo. Pensa numa pessoa chata. Eu sou chato, eu tenho que vencer a minha chatice, ser simpático, sorridente. Eu sou fechado, eu sou tímido, mas eu procuro brincar, só que muitas vezes é uma luta, é uma violência comigo mesmo. E ser de Deus e buscar a capela, quando eu não tenho vontade de ir, eu vou lá, é decisão, eu não vou viver de sentimento. Eu não estou sentindo nada, não tem que sentir, tem que crer, tem que fazer por amor a Jesus, é servir a Ele, e não servir a minha comodidade, o meu conforto. Está sendo claro? É uma morte constante.
Servir então por gratidão. Quando termina aquilo que você realiza, sou um servo inútil. Não fiz nada mais do que a minha própria obrigação. O que Ele fez por mim, o que Jesus Cristo fez por mim. Hoje eu rezava e Deus falava, eu fui agradecendo a Deus por tanta coisa que Ele me deu. Me deu a sua vida, me deu o seu sangue, me deu a sua carne, o seu corpo, a sua alma, a divindade, né? Me deu a sua igreja, os sacramentos. Meu Deus, uma canção nova, Ele me deu uma canção nova, uma comunidade. Eu estava lá do outro lado do Japão, do Brasil. Em relação ao Brasil, do outro lado, né? Eu estava lá do outro lado do mundo, achando que estava abafando, coordenando a renovação lá, ganhando muito dinheiro, mandando e desmandando nos encontros, achando que estava abafando. E aí Deus foi lá através do Padre Jonas e você é uma canção nova. Oi, Diaco? Ah, tá, eu vou contar então. O Diaco está lembrando que o Monsenhor, quando ficou em casa uma semana, eu já contei isso, então vou contar novamente, e não foge vai só fundamentar o que eu estou falando. Então eu tinha uma péssima mania, pecado mesmo. Comia pouco, enchia o prato, comia um pouco e jogava fora. Eu tinha um péssimo hábito de morder a maçã, estava azedo, eu colocava na geladeira. Até essa aqui, a Luciane, na força, ela tirou esse costume meu, na força. Mas não era ainda com alegria. Foi quando o Monsenhor, acho que ele foi olhando o primeiro dia, ele viu que eu jogava fora, o segundo. No sexto dia, o dia da criação, no final da criação, ele ia embora no outro dia, ele falou: filho, o que você vai fazer com a sua comida aí no prato? Eu falei: eu estou satisfeito, padre, vou jogar fora. Me dá o seu prato aqui, por favor. Falei: vai lavar, né? Deu o prato, ele pegou, raspou tudo dentro do prato dele, naturalmente, sem falar nada comigo, continuou o mesmo assunto, delicadamente foi comendo e continuou comendo, e aquilo, parecia que eu estava engolindo, mas doía tudo dentro de mim. Até nisso eu aprendi com o Monsenhor, nunca mais deixei um grão de arroz, já faz mais de 20 anos isso, nunca mais deixei um grão de arroz. Eu só tenho que ser grato. Muita coisa que eu fazia, deixei de fazer pelo carisma Canção Nova. E aqui fundamento o que o Diácono me lembrou. Eu tenho que ser grato a Deus, louvar a Deus pelo carisma, e se precisar dar a vida pelo carisma Canção Nova. Ser chato quando alguém fala mal da Canção Nova e defender a Canção Nova. Gratidão. Servir a Deus no carisma Canção Nova, não por coação, mas por gratidão. Gratidão porque eu não estou dizendo que eu estou salvo, mas Deus me salvou pelo carisma Canção Nova. Deus me fez um apóstolo de outro país por causa da Canção Nova. Eu já disse isso para o diácono, que a música do carisma na minha vida é que ele canta: anuncia-me, vai falar por mim. E Deus, eu tomei tão a sério aquela canção, que Deus me levou para o outro lado do mundo para pregar. O carisma Canção Nova. Então eu tenho que bem dizer, você, grupo de amigos, tem que amar cada vez mais o carisma Canção Nova. Porque é divino, porque é de Deus. Não é de homem, não é um homem. E amando o carisma, é lógico que eu vou amar o meu fundador, que foi aquele que através dele o carisma veio até nós na história. O carisma no coração de Deus teve que passar pela pessoa do Monsenhor Jonas. Então eu tenho que ser grato também ao meu fundador. E respeitá-lo.
e buscar viver o que Ele me ensinou. E quantas coisas Ele me ensinou, gente. A viver o sofrimento foi porque eu vi Ele sofrendo com alegria. Diácono de novo, nós estávamos na sala um dia, o Natal ainda não estava, não, já estava, mas ele não estava aquele dia na sala. Ele disse: Grande, vamos ali comigo. Eu falei: aonde, né? Mas obedeci, peguei o carro, fui com ele. Daqui a pouco nós estávamos lá na casa do Monsenhor, e eu sabia do sofrimento dele, então eu não queria nem entrar, eu não queria incomodar. O japonês tem muito disso, sabe, gente? Não quer incomodar. Lá no Japão a gente tira sapato para entrar na casa dos outros, a gente não entra calçado. Aí, quando eu vi o Monsenhor, a primeira coisa que eu perguntei: como o senhor está, padre? E ele abriu os braços, veio me abraçando e disse assim: eu estou ótimo, meu filho. Se eu aguento hoje o sofrimento que nós estamos passando em casa, é porque eu vi um homem que me deu o exemplo de sofrer em silêncio, sem deixar de servir nosso Deus. Pode aplaudir. Isso é servir a Deus por gratidão. A obediência precisa servir com gratidão. E o último a Deus, para eu entrar na família: servi-lo na humildade. Aqui pega, viu, gente? Esse sanguíneo vaidoso aqui pega. Servi-lo na humildade. Porque se faltou a humildade, faltou o fundamento da espiritualidade. Não tem espiritualidade. Porque daí não vai ter a graça. Aí não vai ter o trabalho santificado. Porque vai faltar a graça. Deus resiste ao soberbo e dá a graça somente aos humildes. E faltou a graça, me faltou tudo. O diácono trouxe ontem na missa, ele explicando o sacrário: vós sois os ramos, eu sou a videira, Jesus, e aquele que estiver unido a mim dará muitos frutos. Estão lembrados? Grupo de amigos, está vendo como eu lembro tudo? Em Jesus, eu preciso estar em Jesus para que a graça haja na minha vida, e para a graça vir em mim, eu preciso praticar a humildade. Servir a Jesus, servir a Deus na humildade. O que significa isso? É não servir para os meus interesses, é não servir com orgulho, de querer ser reconhecido, de ser famoso. É servir na humildade. O que é a virtude da humildade? Santa Teresa d'Ávila, outra grande doutora da igreja, nos ensina que é andar na verdade. Qual é a verdade de Deus? Que Ele é o Deus supremo, o perfeito. Ele é santo, 3 vezes santo. Ele é o santo por excelência. Então a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a obediência total. É um Deus que eu devo servi-lo na presença, na verdade, e ao mesmo tempo a verdade humana, a minha verdade, diz os doutores, qual é? Que eu sou pecador, miserável. O humilde reconhece que não pode fazer nada, que nenhum talento lhe pertence, nenhum dom lhe pertence, nenhum carisma, nenhum ministério pertence a ele, não é por mérito próprio, é graça de Deus. Por isso eu só estou devolvendo, estou servindo. Por isso que eu tenho que lembrar, eu sou um servo inútil. Eu estou servindo porque Deus me dá a graça de servi-lo. O humilde reconhece que é um dependente total da graça de Deus. Então ele, em tudo que ele foi realizar, ele para, ele pede a graça. O dia que eu não estou, como eu disse, não estou com vontade de ir, mas eu peço a graça e vou. Eu peço a graça e vou rezar o meu rosário.
É a graça de Deus, porque sem a graça nós não podemos nada. A humildade, que é uma das virtudes que vai nos santificando, é esse reconhecimento total da dependência a Deus. Eu preciso reconhecer que em tudo eu sou dependente a Deus. Eu não vou bater no ambão. Que em tudo eu sou dependente de Deus. Ele também nos ensina isso, gente, essa humildade. Uma vez lá no Japão, ele lá em casa, na capela que a gente tinha, acontecia a missa. Depois da Santa Missa, ele sentou do meu lado, do lado da minha esposa Luciane, o Padre Jonas. Ia ter o nosso encontro e ele, filho, como deve ser, filho? Como que você pensa? Meu Deus, ele está perguntando para mim, eu não sei, e ele? Mas ele não fazia da cabeça dele. Ele não seguia o desejo dele, mas do Espírito. E o Espírito é humilde, então o Padre Jonas se colocava humildemente em partilhar, em promover o outro, não buscar a glória para si mesmo. E olha que era o Padre Jonas, e todo mundo lá estava esperando o Padre Jonas no retiro. Mas ele colocava a servir, e não ser servido. Ele não precisou me ralhar e não precisou me chamar a atenção naquela coisa má que eu fazia de jogar comida fora. Não, ele agiu na humildade, e aquilo mexeu com a minha alma. Está entendendo? Servir na humildade é quando Deus permite uma humilhação lá no meu trabalho apostólico, do apostolado. Eu não saio bravo com a pessoa, mas eu ofereço, eu entrego, é o que eu preciso, é o que eu necessito daquela humilhação. Deus permitiu, então eu vou louvar a Deus. Deus não está no pecado da pessoa, mas Ele permitiu eu passar por aquela prova. Então o humilde reconhece isso, que necessita daquilo, que Deus está lhe formando, que Deus está te santificando, que Deus está te dando a oportunidade de você praticar agora a humildade, para você crescer na santidade de vida. Pela humildade você reconhece Deus em todos os momentos, a dependência total de Deus. Eu dizia hoje na oração, por que o Padre Jonas era um homem que vivia no sobrenatural? Porque ele vivia em constante na presença de Deus, gente. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com ele, ele sempre tinha uma palavra que encravava no meu peito. Não era humano aquela palavra, vinha de Deus, porque ele estava ligadinho, em sintonia, em todo momento, nesse trabalho santificado, da presença de Deus a quem ele servia. Dá para entender? Viver na humildade para agradar o coração de Deus em todo momento. Ninguém ia construir uma obra grande como essa no mundo se não fosse um homem da humildade. A graça não estaria nele, a graça de Deus não ia acompanhá-lo. Será que isso não é claro? Isso para mim é muito claro, gente. Que para muitas pessoas é difícil de ver, de entender, de conhecer essa verdade, porque a inteligência, como São Paulo fala, está embotada, está escura, está em névoa, então não consegue ver. A humildade, gente, não pode faltar, servir na humildade. E aí entra agora, servir na família. Que santo presente tem sido esses quase 3 anos. É ao mesmo tempo da partida do nosso pai fundador para a eternidade. Quando a minha esposa fez a cirurgia, a primeira cirurgia. E que descobriu que tinha um câncer. E naquela noite precisou retirar 7 órgãos. Ela é um milagre, já está viva. Vocês ouviram no passado o Dr. Djalma aqui, né? Quem veio ou quem assistiu.
Por ele tinha dado pela medicina só 3 meses de vida para minha esposa. Já foi um grande milagre. E que milagre tem sido para a minha vida. De servir Deus agora, não que eu não servia, mas mais intensamente. Servir Deus na minha família, servindo a minha família. Servir a Deus por amor, servir a minha esposa por amor a Deus. E muitas vezes eu tenho que morrer. Não pensa que é fácil. Deixar de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Mas é o que eu gostaria, não o que Deus queria. Lembra da vontade de servir a Deus? A vontade de Deus, e o diácono sempre tem falado para mim, a sua missão agora você sabe, não é grande? Ele fala assim, essa é a tua missão agora. O Padre Jonas ia falar para mim, aguenta firme meu filho. Essa é a tua missão hoje. Ficar com a tua esposa, e tem sido uma luta constante de idas para quimioterapia, para os exames de sangue e para outros exames, e quando ela não está bem tem que correr para o hospital, sem deixar de servir a Deus, servindo o Cristo enfermo na vida da minha esposa. Não tem sido fácil, mas não é um fardo pesado. É por amor. É sem deixar a vida de oração, muito pelo contrário. Por isso que eu estou falando que é um grande presente de Deus, e o Padre Jonas ensinou a visita de Deus. De aproveitar esse tempo para crescer ainda mais nas virtudes da paciência, do sofrimento, na humildade. Servir a Deus mesmo na tribulação, mesmo na dor, sem nunca murmurar, mas agradecer a Deus por tudo aquilo que a sua divina providência tem manifestado na minha vida, na minha família. A Luciana até disse, eu quero dar um abraço nos amigos. Amanhã ela falou que vem aqui. Ela nunca, todos os dias a Eucaristia vai lá em casa e ela recebe Jesus. Todos os dias ela está no rosário e rezando o rosário. Servindo a Deus no sofrimento. E como isso tem feito bem para a minha alma, não para os meus gostos, eu tenho que morrer para muita coisa. Eu partilhava com o Natal esses dias, veio um convite para mim, da nossa irmã lá nos Estados Unidos, que era para ir pregar um retiro, mas eu não podia, eu não posso ir. Então eu morro para a minha vontade, para fazer a vontade de Deus, para estar no serviço de Deus. Mas não fiquei triste em nenhum momento, ele sabe disso, o Natal estava comigo, nós fomos numa missão aqui próximo, aqui no estado de São Paulo. A alegria de estar fazendo a vontade de Deus, mesmo nesse tempo, a palavra de Deus nos ensina muito isso, e eu meditava nela, quando diz, não precisa tomar comigo não, em Efésios capítulo 5, versículo 25, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra, aquela que ele purifica pelo banho da água. Meu Deus, eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu falei, Jesus, isso é impossível para mim. Não, vai morrendo, é você ir morrendo a cada dia. Jesus não morreu pela igreja? Sim ou não? Então, Jesus colocou, você vai morrendo no dia a dia, para as tuas vontades. Servindo na mansidão, servindo na humildade, na prontidão, rezando com ela, por ela, e oferecendo o sofrimento
para mim, para que eu possa salvar outras almas. Mesmo não saindo em missão, não significa que eu não estou produzindo para a glória de Deus. Ao contrário. Ofereço quando o Natal vai para as missões com a Cris, eu ofereço para que seja eficaz e frutuosa aquela missão, o diácono e toda a Canção Nova. A Luciane tem feito isso, oferecendo pela Canção Nova todo o sofrimento, e ela tem sofrido muito, gente. Tanto na alma como no físico, muitas dores. Mas eu nunca vi a Luciane entregando os pontos. Chora, eu também choro, mas não entregando, não desanimando, e nunca murmurou, nunca ouvi ela falando alguma coisa contra Deus. Servir na família, então, é aproveitar aquilo que Deus está dando. Mesmo ela enferma, ela continua ensinando a Miriam Letícia as coisas, as tarefas da escola. Continua dando a sua vida. Continua sendo a minha esposa, presente, preocupada comigo. Oferecendo por aquilo que, agora mesmo eu terminei um outro livro, e ela agora está se colocando a correção para eu entregar para a editora, Canção Nova. Juntos, imperfeito que somos, meu Deus, como eu sou imperfeito, como eu sou pecador, como eu sou falho, quantas coisas eu preciso ainda me purificar, deixar que Deus me santifique. Mas como é bom quando você serve com a família, na família, e uma hora o outro morre, na hora o outro aqui morre, e morrer que eu falo para as nossas vontades, deixando que a paz continue, a serenidade. Eu nunca vi a serenidade sair da nossa casa, mesmo em meio desse sofrimento todo, porque Deus dá a graça, porque nós queremos servir a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos continuar dentro do carisma Canção Nova. Como eu creio cada vez mais nos ensinamentos do nosso fundador, que o carisma Canção Nova tem poder de ressurreição. Eu vejo isso na minha pobre vida. Eu vejo isso acontecer na minha pobre vida. Não sou nada, continuo sendo um nada, mas quando Deus age através desse nada, eu não sou escritor, de verdade, sem falsa humildade, me deu 5 livros já, eu não sei, mas Deus, o carisma me faz, o carisma me capacita a cada dia. Bendito seja Deus pelo carisma Canção Nova. E quero sim, nessa canção, continuar anunciando do jeito que eu posso. Se hoje é só escrever um livro, se hoje é fazer uma live, se hoje é sair numa missão, muito raramente, está marcado aqui para ir para Vacaria, outubro, né? O Júlio Brebal, na verdade eu só vou levar as malas do Júlio, né? Acompanhar ele, cuidar do nosso irmão Júlio, que amanhã vai estar pregando aqui. Se é isso que Deus hoje tem para mim, louvado seja Deus. Vou chamar o diácono aqui, porque a canção é dele, eu estou ouvindo aqui no fundo, vai cantar com o Renilson. Eu me coloco nessa posição, se Deus quiser, pode me levar, pode me enviar, do jeito que Ele quiser. Graças a Deus, o Ricardo tem um testemunho muito grande de fé para nós, grupo de amigos, né, Natal? Eu, Natal, a Marlene, nós 4 ali, acompanhando o sofrimento dele e da Lu, e com muita fé, um exemplo para nós. Filho do Padre Jonas, um japonês filho do Padre. Então, a gente louva a Deus por você, e estenda sua mão, sentado na minha direção a ele,
Nesta Ave Maria rezamos pela Lu, que está acompanhando a gente lá, nesse momento que eles vivem, né? Passando, pode ficar sentadinho mesmo. Nossa Senhora não fica ofendida, não. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Essa música foi feita em 83, quando o Padre Jonas conheceu essa música, num festival de música, ele era jurado. E ganhamos o primeiro lugar nesse festival. Ele depois me disse, sabia que essa música resume a vocação da Canção Nova? É a vocação minha e a vocação sua. Anda no pecado, o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim. Vamos cair em pé agora? Anuncia-me, oh, oh, oh. Vai falar. Aí, Renaldão, força, pesa. Anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Força! Ai, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor. Vem falar por mim, misericórdia. Oh, Vem falar por mim. misericórdia. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Pois estou contigo para te livrar. Confia em mim para te livrar. Confia em mim. Tão pequeno sou, até os homens temo. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e eterno? Tenho medo, Senhor. Vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Tive a graça, falava com o Padre Dimas, que o lema dele é: o Espírito Senhor está sobre mim, consagrou-me pela unção e para eu me levar a boa nova. Tive a graça lá em Jerusalém e na sinagoga, onde com certeza Jesus proclamou essa palavra. Lembra? Ele entrou no templo, na sinagoga, abriu o livro, todos tinham os olhos fixos nele e ele proclamou: o Espírito Senhor está sobre mim, que levou a proclamar a boa nova, curar os corações aos pobres, aos doloridos. E eu tive a graça de ler esse evangelho no local que Jesus fez isso. E nessa bênção, chamo o padre, o diácono aqui, selando nesse momento tudo que ouvimos agora. Essa vocação de todo batizado que todos nós temos, de anunciar. Como bem falou o Ricardo, às vezes com o microfone, às vezes lavando a louça, com o seu irmão chorando, falando do casamento dele que está difícil, não é verdade? Às vezes no seu trabalho, aquela professora com o filho doente, às vezes com
atendendo uma pessoa no seu consultório, às vezes trabalhando, e o seu amigo do lado passando dificuldade, falar às vezes baixinho no ouvido dele: olha, não desespere, tenha confiança. Às vezes pelo WhatsApp, mandando uma mensagem àquela pessoa que o marido foi embora de casa, está na depressão. Tem muitas e muitas maneiras de anunciar, como vocês, grupo de amigos, vendendo pastel, fazendo almoço beneficente para ajudar a Canção Nova. Recebe essa bênção de envio sempre. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso e vos conceda força, coragem, determinação para continuar anunciando que Ele é o Senhor, Pai e Filho e Espírito Santo. Não há o que temer.